Olá, muito boa noite para todo mundo. No caminho da ramada, transportando a boiada pantaneira, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV faz parada aqui nesta freguesia hospitaleira e convida os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, para se reunir na roda da fogueira e escutar as notícias e histórias trazidas do sertão. E para começar a nossa função novidadeira, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada o resultado preliminar da pesquisa sobre o comportamento da produção pecuária nacional e o relatório que foi distribuído na praça confirmou o que estava sendo esperado pelo povo do mercado. Na parte que diz respeito ao gado de corte, o caso acontecido foi que nos 3 meses derradeiros do ano passado foram abatidos 6.770.000 animais, o que representou uma queda de 2,5% na comparação com o trimestre anterior. Já pareando com o período correspondente de 2020, o tombo foi bem maior, com uma redução de 8,2%. Conforme a da sabedência do companheiro boiadeiro, estes números ainda vão passar por uma rigorosa conferência, sendo corrigidos ou confirmados no meado do mês que vem, né? Mas outra informação muito importante que saiu no papelório publicado pelo IBGE foi que, no quarto trimestre do 21 recentemente terminado, as carcaças bovinas produzidas no país somaram 1.870.000 toneladas, um volume que ficou 5,7% abaixo do que tinha sido registrado nos mesmos meses do ano retrasado. Comparando com o terceiro trimestre de 21, a queda foi de 0,8%. Pegando então a caneta e a caderneta para fazer as devidas e requeridas contas, o companheiro boiadeiro nem precisa ser doutor em matemáticas e aritméticas para chegar à conclusão de que, se o peso total das carcaças diminuiu bem menos do que a quantidade de animais abatidos, só pode ser porque a produtividade do rebanho continuou crescendo, né? A respeito deste aumento no rendimento, a parte principal da explicação para esta situação é o forte investimento que o fazendeiro brasileiro está fazendo já há muitos anos no melhoramento genético do gado, que não depende diretamente do comportamento pontual do mercado para dar resultado. Já sobre a queda no número de animais que foram para o gancho no período considerado, a primeira questão que deve ser levada em consideração é que, por determinação natural dos ciclos da pecuária, até agora a oferta de gado terminado ainda está apertada no país inteiro por conta do forte abate de matrizes acontecido nos anos recentemente passados. E teve também a questão da demanda, que foi muito prejudicada pela queda no poder de compra do consumidor aqui no nosso mercado caseiro e pelo fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira, justamente do começo de setembro até o meado de dezembro. E com a boiada marchando no eito entoada sossegada, a gente chama a atenção dos companheiros boiadeiros para o noticiário que agora será recitado a respeito do boi magro e da reposição. De acordo com um relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, refletindo o cenário pressionado no mercado do boi gordo, as cotações na reposição recuaram 0,9% na média de todas as regiões e categorias monitoradas nos últimos dias. As fêmeas puxaram as cotações para baixo, com queda de 1,3% na média pesquisada, frente ao recuo de 0,4% dos machos. A maior oferta de fêmeas mais jovens pressionou as cotações em 1,6%, na média da bezerra de ano e desmama, frente à queda de 1,1% na média da vaca magra e novilha. Esse cenário sinaliza que se deve observar mais fêmeas indo ao gancho no primeiro semestre. Contudo, a expectativa é que o aumento de descarte não seja muito expressivo. Em curto e médio prazos, para aproveitar o ágio interessante pago pelos animais padrão China, devemos acompanhar uma boa demanda por machos, com foco no giro rápido. Já na relação de troca, o destaque de hoje fica para Minas Gerais, que registrou uma melhora no comparativo anual. No acumulado dos últimos 12 meses, houve uma alta de 7,7% na cotação do boi gordo do estado. Já para as categorias de macho para reposição, a alta foi em média de 4%, resultando na melhora de 3,8% no poder de compra do recriador no período.
A melhor evolução de troca ficou para o garrote anelourado. Em fevereiro do ano passado, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,46 garrote. Atualmente, compra-se 1,62. Para os próximos dias, fica a atenção à pressão de baixa no mercado do boi gordo, que deverá pesar sobre as cotações na reposição. Estando em Lida Machadeira, nessa estrada, desde o romper da madrugada, a comitiva aproveita esta aguada para fazer aqui uma parada ligeira, que vai demorar só o tempo de descansar um pouco a boiada e a muladeira carregadeira das tralhas. E é já que a gente vai voltar. Estamos de volta e para dar continuação na função, a gente tem a grande satisfação de anunciar a apresentação do quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genéticas do Brasil. Acompanhem. Olá, está no ar mais um Pecuária em Alta, um programa com informações inteligentes sobre a pecuária brasileira. No programa de hoje nós vamos falar sobre a pasta de leite importado. E quem me faz companhia é a nossa técnica de leite, Bárbara Alves. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuária em Alta. Olá, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando sobre a pecuária de leite, mais especificamente sobre a raça holandesa, né, os nossos destaques da nossa bateria da raça holandesa aqui da Alta, e aí com algumas informações técnicas também sobre esses touros que vão atender aí, eu tenho certeza, aos mais diversos planos genéticos que nós temos aí por esse nosso vasto Brasil, tanto para produção quanto para saúde, conformação, enfim. Tenho certeza que os clientes que estão nos assistindo aqui hoje não vão se arrepender por acompanhar o nosso programa. É isso aí, Bárbara. E se você que está em casa quer levar o melhoramento genético para a sua propriedade, não perca tempo. Os nossos contatos já estão aparecendo aqui na tela. Você também pode escanear esse QR Code que está aqui no cantinho da tela com a câmera do seu celular e você vai ser direcionado para uma conversa com um de nossos representantes que vai te auxiliar a fazer um excelente negócio. Bárbara, eu queria que você explicasse para a gente o que significa essa característica de PTA leite. O que a gente tem que considerar antes de adquirir um reprodutor, antes de adquirir a genética de um reprodutor, melhor dizendo, né? Em relação à característica de PTA leite, é o quanto, no caso das provas americanas, que esse touro vai agregar a mais em libras de leite produzido a cada lactação de suas filhas, né? Quando elas são comparadas às filhas, a fêmeas contemporâneas de rebanho delas, filhas de um touro com a PTA leite igual a 0. Né? Então, no caso aqui, por exemplo, do Pletcher, ele vai entregar aí mais de 2.000 libras por lactação na genética aí de suas filhas, né? E essa característica ela deve ser considerada por clientes, né, que fazem a comercialização do leite fluido, por exemplo, para laticínios, né? Então, essa característica de PTA leite, ela é considerada aí para esses planos genéticos para os clientes que fazem esse tipo de comercialização de leite, né? Porque nós temos aí os mais diversos objetivos, né? Aí, como, por exemplo, produção de queijo, enfim. E aí, no caso da PTA leite, seria para os clientes que fazem a produção, a comercialização do leite fluido. Excelente, Bárbara. Uma ótima explicação para quem está em casa e conseguir entender melhor como que funciona e como analisar essas características. Bárbara, você acabou de mencionar aí a beta-caseína. E em que momento que o produtor ele deve levar em consideração para selecionar essa característica para o plantel dele? A beta-caseína, Letícia, ela é um dos componentes do leite, né? A gente tem as caseínas, tanto a beta quanto a capa-caseína, que são as mais famosas, entre outras. Mas falando aqui para os nossos clientes, né, de uma forma mais objetiva sobre a beta-caseína, ela é correspondente a um mercado específico de produção de leite, né, que é o leite não alérgico, né, em que essa beta-caseína é selecionada para essa produção de um mercado específico, de um valor agregado do leite, né? Então, nem todos os clientes são pagos, né, por selecionarem para essa característica, porque, como eu disse, é um mercado específico ainda, não é uma coisa muito generalizada. Então, às vezes, o cliente escuta, né, falar sobre beta-caseína e ele tem o conhecimento sobre isso, imagina que, né, seja interessante para ele para poder selecionar para a fazenda dele, mas às vezes ele não tem um conhecimento real do que isso vai impactar financeiramente para a característica
para a produção de leite dele, né? Porque assim, às vezes a gente perde a oportunidade de selecionar um touro que corresponde muito bem ao plano genético do cliente, porque tem uma ótima produção de leite, tem boas características de saúde, por exemplo, mas deixa esse touro de lado só por causa da beta-caseína. Realmente vale a pena deixar esse touro de lado, né, no plano genético desse cliente, simplesmente porque ele não tem essa beta-caseína A2A2? Então, a gente trabalha aí com essa questão da seleção correta, de acordo com as características que realmente fazem sentido financeiramente falando dentro dos rebanhos dos nossos clientes. Bárbara, você falou muito sobre o plano genético, a importância do cliente identificar qual é o touro específico de acordo com o seu sistema de produção. Fala pra gente a importância desse cliente que ainda não tem um plano genético definido no dia a dia dele. A importância do plano genético, Letícia, eu resumiria que ela poderia ajudar o cliente a ter tudo. Tudo o que ele procura, tudo o que ele precisa. Por quê? O plano genético, o planejamento genético, né, ele é como se fosse a gente, vamos colocar um exemplo aqui do nosso dia a dia, uma viagem, né, que a gente vai fazer uma viagem. Se a gente fizer essa viagem sem nenhum planejamento, a gente talvez consiga ter uma viagem boa, mas que a gente não consegue absorver tudo aquilo, né? Exatamente, a gente não consegue aproveitar todo o potencial daquela viagem. Então, quando a gente planeja, a gente consegue, né, ter um melhor aproveitamento ali do plano da genética, do meu rebanho, da minha viagem, enfim. Então, o planejamento genético, ele é o primeiro passo que a gente precisa dar dentro de um rebanho para que a gente consiga fazer com que aquele cliente atinja todo o potencial que ele consegue ali, né, de acordo com a realidade dele e também de acordo com o objetivo que ele tem. O que seriam esses objetivos, Letícia? Os objetivos que esse cliente pode ter aí seria o tipo de produção, qual que é a finalidade de produção dele, se é a produção do leite fluido, se é a produção de queijo, né, se é a produção da própria genética, né, para poder fazer algum tipo de comercialização, quais são os motivos que as vacas, as fêmeas daquele rebanho, elas são descartadas, né, se é por problema reprodutivo, problema produtivo, problema de mastite, enfim, e também ali agregado a, por exemplo, a realidade atual daquele rebanho. Às vezes o cliente quer ter uma produção de leite fluido, por exemplo, muito alta, né? Claro, todos os clientes querem isso, mas às vezes aquele rebanho dele ali não está tendo condições por questões genéticas ou por questões ambientais. Então, a alta, né, nós aqui, técnicos e também os representantes comerciais, é claro, nós temos o papel de, junto com o cliente, traçar formas de se chegar ao objetivo daquele cliente, considerando a realidade atual daquela fazenda. Com certeza, Bárbara, uma excelente explicação. E se você em casa ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Os contatos já estão aparecendo aqui na sua tela. Você também pode escanear esse QR Code com a tela com a câmera, perdão, do seu celular e falar com um de nossos representantes que vai te auxiliar a fazer um bom negócio e encontrar as características importantes que vão fazer a diferença no seu negócio. E eu queria agora, antes da gente encerrar o programa de hoje, falar sobre o novo catálogo do leite importado. Saiu, tá fresquinho, tem muitas informações, muitos animais bem avaliados da nossa bateria estão por lá, não é isso mesmo, Bárbara? Isso mesmo, Letícia. Na segunda semana de janeiro, nós fizemos o lançamento online, né, do nosso catálogo de 2022, que ficará vigente aí por esse ano, de acordo com as provas lançadas em dezembro de 2021, né? Aqui no leite importado, Letícia, nós temos até uma informação importante, né? Essas atualizações que acontecem das provas de leite importado a cada 4 meses, né? Sempre nos meses de abril, agosto e dezembro. Então, nós estamos aí com o nosso catálogo, como você muito bem disse, fresquinho, acabou de sair do forno, né? Foi lançado recentemente de forma online e logo, logo estará disponível também na versão física aí, né? No catálogo físico para os nossos clientes que vierem nos visitar aqui na Alta ou que tiverem algum contato com algum representante nosso a campo.
Vocês vão se surpreender, temos várias novidades genéticas dentro do nosso catálogo, né? Eu tenho certeza que os nossos clientes estão ansiosos para ver e logo, logo vai chegar aí de forma física. Quem quiser ter acesso ao nosso novo catálogo do leite importado de forma virtual, já pode encontrar no nosso site altagenetics.com.br. Você acessa e consegue visualizar já toda a nossa bateria e as avaliações também estão disponíveis, como a Bárbara já mencionou aqui pra gente. Bárbara, queria te agradecer muito pela participação no Pecuária em Alta de hoje. E se você aí de casa ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato com um dos nossos representantes, os números já estão aparecendo na sua tela, e entrar em contato direto com um de nossos representantes para tirar todas as dúvidas, com certeza você vai conseguir fazer um excelente negócio. Te agradeço muito pela companhia, até a próxima. E estando cada companheiro armado de um pau de marmeleiro, a gente já fez a bateção do feijão que foi espalhado no terreiro, sendo que esta foi a primeira metade do serviço encomendado, porque ainda falta deixar o produto ensacado. Dá tempo então de fazer uma parada ligeira, mas já fica o amigo avisado de que quando essa lida ensacadeira for retomada, o assunto que está apartado para ser conversado é a situação e o andamento da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o consumidor brasileiro padecendo de grave falta de dinheiro e o gado engordado no pasto começando a chegar no mercado, agora é que a nossa praça boiadeira não sai mesmo da descida da ribanceira. É só o tempo de pegar uma caneca d'água no corote e é já que a gente vai voltar. O compadre Zé Amado chegou esses dias da freguesia e contou que lá está muito grande a carestia de gado. Pois então está na hora de assuntar qual é a cotação que está sendo falada para o boi gordo no mercado. Com a metade derradeira de fevereiro já apontando logo ali na curva do Estradão, na nossa Praça Boiadeira, o carretão nem esperou vencer o primeiro trecho do mês e agora já afundou de vez na descida da ribanceira. O caso que está sendo passado, conforme o companheiro fazendeiro já deve estar estabilizado, é que o nosso mercado caseiro está mais parado do que água de poço. Isso porque o consumidor brasileiro, mesmo depois de ter recebido o dinheiro do salário, continuou sumido e alongado do balcão do açougue, quando o normal seria ele ter feito o contrário, né? E repare, a amiga pecuarista, que o movimento está tão ruim que na semana passada o preço da carne sem osso caiu no mercado atacadista e também no varejo, porque o distribuidor e o comerciante mudaram o seu procedimento e finalmente entenderam que esse vai ser o único jeito de dar saída para a mercadoria que está lotando a Câmara Fria. Mas não vai ser fácil trazer de volta a freguesia, porque o problema é que o dinheiro do povo não dá mais para nada. E tanto isso é verdade que, enquanto o bife não cabe mais no orçamento, a demanda e o preço do ovo estão subindo em disparada. Já no setor exportador, a situação presente é completamente diferente, com uma forte demanda por gado terminado, especialmente da parte do nosso estimado freguês chinês, que está voltando a trabalhar depois do feriado emendado do Ano Novo lá deles e veio com um apetite redobrado. Por outro lado, falando assim no geral, daqui de dentro e lá de fora, a questão é que, por uma determinação natural do tempo, o boi de capim agora já não demora para chegar na praça. E aí é mais do que certo que o comprador vai voltar a correr o trecho com facão derriçador de preço na mão, ainda com mais disposição. Passando tudo na peneira, o que aconteceu foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, com o fazendeiro ficando mais uma vez em grande desvantagem na negociação, porque a arroba caiu em 15 destas praças e subiu só em 2. A listinha das arribadas foi encabeçada pelo noroeste do Paraná, onde a vaca aumentou para R$ 289,50 para pagamento a prazo e livre do fundo rural. No norte das Minas Gerais, o macho avançou para R$ 307,50 e a fêmea para R$ 295,50. Já no sul do estado, o boi voltou para R$ 305,50 e a vaca para R$ 288,50. No Triângulo Mineiro, a fêmea desceu para R$ 290,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi escorregou para R$ 301,50. No sudeste da Rondônia, a vaca não vale mais do que R$ 279. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a vaca descambou para R$ 285,50.
Em Dourados, o macho foi rebaixado para R$ 305,50 e a fêmea para R$ 288,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca afundou para R$ 288,50. No norte do estado, o boi sai por, no máximo, R$ 302,50. Na região sudeste, o preço da fêmea já é R$ 286,50. No sul da Bahia, o frigorífico paga pela vaca só R$ 292,50. No sul do Tocantins, a fêmea foi cortada para R$ 273. No norte tocantinense, o boi recuou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 273. No Acre, o macho se largou para R$ 280,50 e a fêmea para R$ 271. No oeste do Rio Grande do Sul, o boi piorou para R$ 10,85 o quilo vivo ou R$ 325,50 por arroba. E em Pelotas, a melhor oferta pelo macho é de R$ 10,65 o quilo ou R$ 319,50 por arroba. Eu sou um caboclo desbragado, criado na lida, largado assim nessas lonjuras, e pode ser sim que, por conta disso, a vida tenha me feito um sujeito assim, de cabeça dura. Mas estando no meu direito, e este eito eu conheço bem, não me venha o cidadão ardiloso, armado de discurso macioso, mas colhido nos eitos da maldade, querer tirar minha razão e dizer que o meu lugar é no rodapé da sociedade, porque a dignidade exige reação e nessas horas o céu, acima do seu chapéu, pode virar em tempestade. Quase todo mundo aqui de perto e lá do sertão mais fundo já tem sabedência de que este matuto aqui, que sou eu mesmo, escrevi e lancei no meado do ano passado o meu 4º livro de poesias campeiras, que eu batizei de Versinhos de Caipira, inteirou os 4. Não sei se é só para me agradar, mas a verdade verdadeira é que tem muita gente querendo comprar. E se um amigo ou amiga quiserem saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. Ou pode mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda campear o meu nome lá no Facebook. E sendo a lida do peão estradeiro a de levar a boiada e a vida em frente, a gente anuncia aqui a despedida do povo desta freguesia e volta a pegar a estrada, deixando já a nossa volta marcada para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.